Olá, pessoal do quarto ano. Oi, pessoal, tudo bem? Joia? Vamos lá novamente, professora Ana Paula. Professora Sirlene. Nossa aula já de número 40. Número 40. Uau! E hoje nós vamos trabalhar com as frações. Vamos retomar, né? Aquelas aulas que a gente já iniciou. Lembra que conversamos bastante sobre frações quando conhecemos o Dudmilo? O Dudmilo. Hoje vamos retomar o assunto de frações. Para isso, seu material básico de dia a dia e lembram-se que lá naquelas aulas, nossa, era a aula de número 20. Nós construímos, né, professora, as tirinhas, né? Vocês pegaram uma folha de papel, dobraram algumas vezes, né? Fizeram tirinhas e dobraram ao meio. Depois dobraram de novo. Depois a gente usou fazendo... Isso. E aí vocês tinham lá essas tirinhas. Todos os materiais que a gente for fazendo ao longo das aulas, é importante que você vá guardando, porque os conteúdos vão e vêm e a gente volta a usar o material, e a gente retoma, né, o uso do material. Sim. Daí, né? Então, se você tiver guardadinho essas tirinhas, já pode deixar separado para usar na aula também. Se não, não tem problema. Só nos acompanhar. Joia? Já voltamos então. Prontinho o material lá? Então, vamos relembrar nossa última aula. Conhecemos a história da Laurinha. A história da Laurinha. A fábula, né? É, fábula. Aquela sonhadora, né? Que queria ganhar muito dinheiro. Sim. E aprendemos com ela que não dá pra contar, né? As coisas antes de ter, né? Conseguido. Tem planejamento é uma coisa, né? Mas se perder em tantos sonhos aí, às vezes pode atrapalhar. Nessa história da Laurinha, nós vimos algumas relações ali do leite que ela derramou, da dúzia de ovos que ela queria comprar e exploramos os porquinhos lá, né? Os leitõezinhos, né? Usamos o pensamento proporcional e vimos algumas maneiras de fazer as multiplicações envolvidas aí nesses problemas. É isso. Joia? E a primeira delas, né, que a gente viu foi a multiplicação por decomposição. Por decomposição, né? Que ajudava até a gente a compreender o passo a passo daquele outro algoritmo mais conhecido, né, convencional. Isso mesmo. Bom, e hoje, para trabalhar com as frações, nós vamos conhecer outra história. Só que essa história hoje é em forma de quadrinhos, né, professora? Isso. Hoje é uma história em quadrinhos, né? É uma história em quadrinhos. Doces frações é o título da nossa história. Vamos conhecer? Vamos conhecer. Doces frações. Hoje vou para o sítio da vovó. O Caio e a Binha também vão. Vai ser muito divertido. Mãe, cheguei. Oi, filha. Sua avó vai chegar logo. Vá tomar seu banho e venha comer. Logo em seguida, a pizza está na mesa. Oba, quero um pedação. Tim-dom. Adelaide, deixe esse pedaço de pizza aí e vá abrir a porta. Vovó, Binha, Caio. Oi, Adelaide. Que cheiro de pizza. Chegamos bem na hora. Ainda não jantamos. Oba, pizza! Vamos dividir essa pizza em 6. Um pedaço para cada um. Agora vou comer um pedacinho de nada. Aceita um pedaço, dona Elisa? Claro, estou faminta. Crianças, obedeçam sua avó. Tchau, mãe. Tchau, pai. No carro. Vovó, podemos brincar no rio? E andar a cavalo? E subir nas árvores?
Ir na cachoeira e tirar leite das vacas e pular com os sapos. Ufa! Calma, crianças. Lá veremos o que fazer. Porque eles tinham que chegar bem na hora do jantar. Eu ia comer um pedaço em 3 e acabei comendo um pedaço em 6. Eu ia comer. Comi. Adelaide, por que você está tão quieta? Ainda estou com fome, vovó. Nós também. Já estamos chegando, crianças. No sítio, tem um montão de sanduíches na cozinha e depois cama. O último a chegar é um sapo listrado. Na manhã seguinte... Que cheirinho bom! São as tortas que estou fazendo para vender na praça. O que podemos fazer para ajudar, vovó? Vocês podem ir cortando cada torta em pedaços do mesmo tamanho enquanto vou colher laranjas. Oba! Isso eu sei fazer muito bem. Primeiro a de chocolate. Se eu fosse comprar, ia querer a metade. Então vamos dividir essa em 2 partes iguais? Agora vamos dividir a de morango em 8 pedaços. Gosto de pedaços bem grandes. No que você está pensando, Binha? Eu achava que se dividisse em mais partes, os pedaços ficariam maiores. Então vamos interromper um pouquinho a história, professora? Puxa vida! Quantas frações? Agora começam as frações, hein? Eles foram dividindo ali conforme a sua preferência, né? Gosto de pedaços maiores, então vou cortar pedaços aí. Não gosto tanto desse outro sabor, vou cortar em pedaços de chocolate menores. Ia cortar ao meio, né? Ao meio. Comer meio. E a impressão que eles tinham é que quanto mais cortasse, maior seriam os tamanhos. A Binha, né? Ela até se enganou no momento, né? Nós temos aqui, ó, algumas representações de tortinhas. Percebam que quanto maior é o número de partes em que a gente reparte aí o inteiro, né, a nossa tortinha inteira, menor vão ficando esses pedaços. Olha o pedaço da tortinha de chocolate. Foi cortada em 2. E olha essa outra aqui que foi cortada em 8, professora. Essa aqui 8. Veja que é bem menor, né? Bem menor. Então, quanto mais partes, menor é o tamanho de cada um. É o tamanho de cada parte. Mas eles vão aprender. Vamos continuar a história, Vamos continuar. Não, Binha. Quanto mais a gente divide, menor fica cada parte. Vou dividir a torta de pêssego em 6 partes. Voltei! O que vocês fizeram com minhas tortas? Como vou vender pedaços de tamanhos tão diferentes? Já sei. Os pedaços maiores serão mais caros e os pedaços menores mais baratos. Boa ideia! Ufa! Isso está me parecendo matemática. Isso mesmo. Estamos falando de frações. Frações? Quando dividimos algo inteiro em pedaços do mesmo tamanho, cada parte fica sendo uma fração desse inteiro. E Dona Elisa escreveu em cada pedaço com um saco de confeitar. A torta de morango foi dividida em 8 partes iguais. Cada parte é 1/8 da torta. Ah, 1/8 quer dizer um pedaço em 8? A de pêssego o Caio dividiu em 6 pedaços. Então, cada pedaço é 1 em 6? Isso mesmo, cada pedaço é 1/6 da torta. Cada pedaço da torta de chocolate é 1 em 2. Cada parte é metade da torta. Cada metade também chamamos de 1/2. Assim que a torta de uva esfriou, eu dividi essa torta em 4 partes iguais. Qual é a fração de cada pedaço dessa torta? 1/4. Se eu vender um pedaço de 1/4, que fração vai ficar na assadeira? Simples.
Vão ficar 3 pedaços. Isso eu sei. Mas que fração fica na assadeira? Se um pedaço é 1/4... 3 pedaços são 3/4. Mas agora estamos com um problema. Por quanto vamos vender cada pedaço de 1/4 de torta? Vamos vender 1/4 de torta pelo mesmo preço de 2 pedaços de 1/8. É mesmo! 1/4 é do mesmo tamanho de 2/8. Isso mesmo, crianças. Vejam como vai ficar o preço dos outros pedaços. Eu vou preparar mais tortas. Por quanto vamos vender meia torta, Caio? Descubra, Adelaide. Meia torta vai ter o mesmo preço de 4 pedaços de 1/8. Isso mesmo, que espertinha. Obrigada, obrigada. Agora só falta a torta de pêssego. E qual o preço de cada pedaço de 1/6? Vocês já sabem? Então, agora é minha vez de responder. Já encontramos o preço de 1/2, não é? Sim, e daí? E daí? 3 pedaços de 1/6 vão custar o mesmo que meia torta. E quanto vai custar só 1/6? Simples, é só dividir o preço de meia torta por 3. É mesmo. Então saberemos o preço de 1/6. Que espertinha a Binha, não é? Vovó! Já sabemos como calcular o preço de cada pedaço. Então, podem devorar essa torta inteirinha, pois é só o que teremos para o lanche hoje. Fim. Chegou ao fim a nossa história em quadrinhos. E deu até vontade de comer torta, né? Fiquei com fome também. É verdade. Então, bom, temos várias situações para analisar aí. Eles foram fazendo comparações entre os tamanhos dos pedaços, foram pensando a respeito dos preços, né? Dos preços, né? Quanto que ia custar, até porque a vovó tinha já ideia, né, de quanto que ela ia vender cada torta. Só que ela não ia poder vender pedaços de tamanhos tão diferentes pelo mesmo valor, né? E a fração surgiu aí, né, professora Ana? Porque as crianças são muito criativas, né? São. Porque era para dividir todas as tortas e todos os pedaços iguais. Exatamente, mas elas foram pela preferência. Foram pela preferência delas, né? Então vamos refazer esses passos aí, essas reflexões que surgiram na história. Vamos lá. Vamos vender 1/4 de torta pelo mesmo preço de 2 pedaços de 1/8. Então vamos ver se eles tinham razão aí nessa comparação. 1/4 de torta, nós temos aqui as nossas representações de tortas. Aqui seria a torta inteira. Aqui seria a torta dividida em 2 pedaços, ao né? meio, ao né? meio. Qual será dessas aqui que estaria representando quartos? A torta dividida em 4 partes. Em 4 partes. Né? Que é essa daqui. Aqui estão as 4 partes que juntas voltam a compor, né, professora? A torta inteira. Torta inteira, né? 2 metades ali da meia, mais 2 metades da meia. Mais uma então, torta inteira. o que eles disseram na história é que um desses pedaços, porque ao dividir a torta em 4 partes, cada pedaço é chamado de 1/4, né? 1/4, ou seja, um desses pedaços, vale a mesma coisa que 2/8. Ou seja, desta outra pizza aqui que está dividida em 8 partes. É uma torta, professor. A torta. É que a gente pensa na pizza. Então, os pedacinhos chamados de oitavos, 2 desses pedacinhos teriam que valer a mesma coisa que 1/4. Vamos colocá-los aqui em cima, ver se dá mesmo? Se tem realmente o mesmo tamanho? Eles são da mesma cor, né? Mas vejam, não sobra nada. É exatamente o mesmo tamanho, né? 1/4, de fato, equivale a 2/8. E lá nas fichinhas que os
nossos estudantes tinham. Para quem está com a fichinha agora, lembram? Aquelas tirinhas de frações, Isso, né? as tirinhas. Vocês tinham lá o pedacinho que era equivalente a um quarto. E ali está dizendo que 1/4 é igual a 2/8. Então, nós temos aqui 1/8 mais 1/8, olha só. E se colocarmos aqui, ó, vamos ver que eles têm o mesmo tamanho. As tirinhas equivalentes a 1/4 e duas delas de oitavos, né? Tem o mesmo realmente tamanho. São iguais. Vejam ali na tela as nossas tirinhas de frações. Se pintarmos ali 1/4, vai ser a mesma coisa, né? Preenche o mesmo espaço. Preenche o mesmo espaço. Do que se pintássemos 2 pedacinhos de oitavos. Então, primeira relação que eles fizeram. Tá certa? Acertaram. Vamos ver a próxima. Meia torta vai ter o mesmo preço de 4 pedaços de 1/8. Ah, então mudaram aqui os pedaços. Mudou. Então, tá falando em meia torta. Vamos pegar a tortinha aqui que foi dividida ao meio. Isso. Segundo o que eles disseram, que uma metade é igual, e aqui a gente vai pegar essa que foi dividida em 8. É igual a 4 partes de oitavo. Veja que cada uma dessas partezinhas, ao dividir a torta em 8 pedaços, cada uma 1/8. 1/8. Se eu quero 4/8, devo pegar 4 dessas partes. Pedacinhos dela. E será que se a gente colocar... Será que essas 4 partes vão ser equivalentes? Vai dar o mesmo tamanho do que a metade? Vamos comprovar aqui, né? Já coloquei 2 aqui. 3. Mais uma, 3. E só faltou? Só faltou mais uma. Olha que ao juntar aqui esses 4/8... São equivalentes. Equivale, dá o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Que meio. E da mesma forma, vejam lá na tela, daria para ver num outro formato, né? De tirinhas de frações. Na tirinha também, né? A tirinha do meio, pintando uma dessas partes, é a mesma coisa. A 4 pedacinhos ali de 1/8, né? Que seriam 4/8. Exato. É a mesma coisa. Mesma relação, e eles novamente acertaram. Novamente acertaram. Olha lá a nossa relação de igualdade. Lembra-se da nossa aula de igualdades? Próxima relação. 3 pedaços de 1/6 vão custar o mesmo que meia torta? Então vamos devolver aqui. Vamos devolver. A meia torta eu vou manter porque ainda vamos usar. E eu vou devolver essas aqui. Porque agora a gente quer saber se 3/6. 3/6. Então é uma torta que está dividida em 6 pedaços. Partes. Desses 6 pedaços, dessas 6 partes, nós vamos pegar 3. Então nós vamos pegar essa daqui, ó. Foi dividida em 6. Vou pegar as 3 partes aqui. E está dizendo que essas 3 partes de 1/6 é igual a 1/2. Vai valer mesmo que 1/2. Vamos colocar aqui de novo? Vamos colocando lá. Olha lá. Coloquei 1/6. Ainda 1/6 é menor que 1/2. Menor que 1/2. Mais 1/6. Mais 1/6 já são 2/6. 2/6, que é menor que 1/2. Menor que 1/2. E mais 1/6. O que eles dizem lá é que 3/6, 3 pedacinhos de 1/6 equivale a... igual a 1/2. E constatamos realmente é a mesma coisa. Realmente. Eles acertaram novamente. Acertaram novamente. Olha lá de novo a comparação das nossas tirinhas de frações. Dos sextos, posso pintar ali o equivalente a 3. 3/6. E do meio... pintar uma parte. Também a gente vê que realmente é equivalente. E vai dar a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, novamente, eles acertaram. Esses são espertos. São espertinhos. Muito bem. Então, nós já vimos que na comparação dos tamanhos aí, das frações dos pedaços, eles acertaram. Eles acertaram, todos eles. Mas, o que eles realmente precisavam definir eram os valores, né? Isso. Que seria cobrado por cada pedaço. Por cada pedaço. A avó estava fazendo tortas para vender. Então, pensando nesses valores, pensando nesses preços, né? Como será que se define quanto a avó vai cobrar por uma fatia de bolo, né? Bom, se ela está fazendo o bolo para vender, ela precisa arrecadar algum dinheiro. Arrecadar dinheiro. Pode ser para ela, pode ser que seja para uma causa, né? Para ajudar. Mas o que a gente tem que levar em conta para definir um valor, um preço? Será que todos os bolos, diferente do sabor, vai ter o mesmo preço? Pois é. Não, né? Porque depende, né?
alguns bolos, algumas tortas, alguns pratos, enfim, precisam de ingredientes que custam mais. Que custam mais. E aí o preço é diferenciado, isso tem que pensar, né? Tem que pensar no quanto que ela gastou para fazer as tortas. Para fazer as tortas, né? Se ela teve lucro com a venda, gastei tanto, mas ganhei tanto. Sim, imagine que ela gastou, não sei, R$100 na compra total. E aí ela não pode arrecadar somente R$100, né? Senão não tem lucro, né? Exato. Tem que cobrir os custos e sobrar um pouquinho a mais. Sobrar um pouquinho. Joia? Bem, o custo para fazer uma torta, então, como refletimos aqui, depende dos ingredientes utilizados. De acordo com os preços sugeridos a seguir, qual torta deveria ser a mais cara? A de morango, de pêssego ou a de chocolate? Olhem ali na tela que aparecem vários ingredientes. Os ingredientes comuns. O que seriam esses ingredientes comuns? São aqueles básicos que vai em todos os bolos, todas as tortas, que é a farinha, os ovos. Nós temos ali o leite, a manteiga. Então esses ingredientes tem que comprar independente do sabor da torta. Independente do sabor, o bolo ou a torta vai levar esses ingredientes. E tem também os ingredientes que são específicos para cada sabor de torta. Por exemplo, para torta de morango, vai usar morangos, né? Para torta de chocolate, vai usar o chocolate. Como vocês conseguem ver ali na tela. Então nós vamos dar um tempinho para que vocês respondam aquele questionamento ali do problema. Qual daquelas tortas, a de morango, a de pêssego ou a de chocolate? É que delas custaria mais caro, de acordo com esses preços que temos ali. Vamos lá, um tempinho para vocês. Então, qual dessas tortas, de acordo com esses valores aqui de ingredientes, custaria mais caro para fazer? Eu acho que é a torta de morango, né? Por quê? Porque se a gente observar nos preços ali, nos valores, olha só, o pêssego, R$3, morango, R$5, chocolate, R$4. Então, a de morango sairia mais caro porque o morango é um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais que caro, os outros né? ingredientes. Essa seria mais ou menos a lógica. Ingredientes mais caros vão dar um prato, uma torta mais cara. Mais cara também, né? Mas acontece que a dona Elisa ficava um pouco difícil para ela definir preços diferentes, né? Ali na hora de vender essas tortas na praça. Muita gente, né? Uma dinâmica ali diferente. Então, vejam só o que ela fez. Dona Elisa calculou um valor único de R$40 para vender cada bolo, cada torta, independente do sabor. O preço dos pedaços irá variar conforme o tamanho. Vamos calcular? Por quanto vamos vender meia torta, Caio? Descubra, Adelaide. Essa era uma das questões que surgiram no decorrer da nossa leitura. Na história, né? Então vejam, se ela definiu que será R$40, ela já fez o cálculo de todos os ingredientes que ela gastou, né? Para todas as tortas, calculou um pouquinho a mais. Do tipo de torta. Do tipo, do sabor. Bom, ela definiu que cada uma vai custar R$40. E aí, a primeira pergunta que surge é, se uma torta inteira custa R$40, por quanto vamos vender meia torta? Meia torta. Lembram que tinha algum sabor? Acho que foi de chocolate, né? Foi de chocolate. Que foi dividido em duas partes. Quanto vai custar cada uma dessas partes? Cada um desses pedaços desse tamanho? Meio. Então, quanto será? Vamos descobrir. Vamos descobrir? Olhem lá na tela. Então nós temos a nossa torta inteira e demarcada ali a metade. Metade. Cada metade, então, vai custar o equivalente a R$40 dividido por 2. Que vai ser
R$20. R$20. Então, cada um desses pedaços dessa torta aí, R$20. A torta inteira não custava R$40? Então, um pedaço, uma metade de R$20. Com a outra metade de R$20. R$40. Dá realmente os R$40. R$20, então, cada pedaço desse tamanho. Cada meio dessa torta, né? Isso. Mas lembre-se que as tortas foram cortadas em tamanhos diferentes. Tamanhos bem variados, né? Então temos que descobrir dos outros também. Olhem lá. Meia torta vai ter o mesmo preço de 4 pedaços de 1/8. Meia torta. Bom, meia torta já sabemos que custa R$20. E, segundo o que ela está dizendo, vai custar o mesmo que 4 pedaços, né? 4 pedaços de 1/8. De 1/8. Então, são esses aqui. Se eu comprar 4 pedaços desse tamanho aqui, do tamanho 1/8, eu vou pagar o mesmo que um pedaço de tamanho meio. Lembra-se que a gente já, na hora de comparar o tamanho dos pedaços, né? A gente sobrepôs. Isso, a gente foi colocando por cima e viu que dava certinho. Agora a gente quer descobrir o preço. O preço. O valor. Bom, esse daqui custa R$20. R$20. Se esses 4 também vai custar R$20, quanto que vai custar cada um? Essa é a situação. Exatamente. Um pedacinho desse, quanto que vai custar? Um pedacinho. 4 pedacinhos, já que tem o mesmo tamanho, né? Vão custar R$20. R$20. Esses R$20 é de 4 pedaços. Qual será o valor de cada um desses pedaços? Como será que a gente pode pensar? A gente pode novamente fazer a divisão ali. Primeiro, encontrar o preço da torta toda dividida em 8, então seria R$40 dividido por 8. É verdade. Ou então, os R$20... descobrir aqui os R$20 dessa dividido metade. Pelos 4 pedaços, também, né? Poderia ser. Olhem lá na tela. Bem, já sabíamos que era R$20 cada metade. Esses R$40 dividido, como a professora Silene comentou, em 8 partes, vai dar R$5 cada pedaço. Então, cada um desses aqui é R$5. Portanto, então, realmente, meia torta é 20. E se cada um desses pedacinhos custa 5, 4 pedacinhos vão custar R$20. 4 vezes R$5, que dá R$20. Então, já sabemos que esse custa 20 e que esse custa R$5. Ótimo, já definimos 2 preços. 2 preços. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos vender um quarto de torta pelo mesmo preço de 2 pedaços de 1/8. Pera lá. Agora é outra torta. É outra. Outra torta. Ainda tá usando a referência dos pedacinhos de 1/8. Que nós acabamos de descobrir que valem R$5. R$5. Agora, a gente quer saber um quarto da torta. Um quarto. Então, um quarto eram esses pedaços maiores aqui da torta dividida em 4 partes. E o probleminha está dizendo que um quarto, que o preço de 2 pedaços de 1/8 é o mesmo valor que vai custar um pedaço de um quarto. Um pedaço de um quarto. Olha, coloque ele assim, professora. Veja que ele tem juntinho. Não parece a mesma coisa? A mesma área, o mesmo tamanho? E de fato né? Olha, se a gente colocar um sobre o outro, é possível cobrir o pedaço de um quarto exatamente. Com 2 pedacinhos de 1/8. Então, realmente, o preço equivale. Tem que ser equivalente. Esse daqui de 1/8 custa quanto? Cada de 1/8 custa R$5 cada pedacinho. E nesse daqui, então, que eu preciso de 2 pedacinhos, né? Então R$5 mais R$5. O pedacinho de um quarto vai custar R$10. R$10. Vejam lá na tela. Então, a torta em 4 partes, os R$40 dividido em 4, que vai dar R$10, né? R$10 cada pedaço. Ou os R$40 da torta inteira, dividido em 8. Cada pedacinho R$5. Cada pedacinho R$5. E então, a relação que eles colocam ali é que um quarto de torta custa R$10 e equivale a 2/8. 2 pedacinhos. 2 pedacinhos. De 1/8. De 1/8. Se cada pedacinho é 5. 2 pedacinhos vai ser R$10.
Certinho. Já estamos com a nossa tabela de preços aí quase pronta. A gente já descobriu vários preços, né? Já estamos resolvendo o problema da avó. 3 pedaços de 1/6 vão custar o mesmo que meia torta? Outra situação. Deixa eu colocar essa pra cá. A torta não foi dividida em 4. Nem 8. Então, nós vamos pegar quais divisões da torta? Que está dividida em 6 partes. Em 6 partes. Tá com 6 partes, né? De 1/6 e meia torta. Meia torta. E qual é a relação que eles apontam ali? Que 3 partes de 1/6 equivale ao mesmo valor de meia torta. Lembra-se que meia torta custava 20 reais? 20 reais. Então, se meia torta custa 20 reais, 3 pedacinhos de 1/6 que tem o mesmo tamanho, vai né? ter que custar também. Também vão custar 20 reais. Quanto deve custar cada um desses 3 pedacinhos para que ao todo seja 20 reais? 20 reais dividido em 3 pedaços. E essa divisão já é um pouco mais difícil, né? Vamos ter que pensar. Vamos pensar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Olhem lá na tela. Então, 3 pedacinhos custam 20 reais. Se cada pedacinho custasse 6 reais, nós teríamos 3 pedacinhos a 6 reais. 18 reais. 18. Mas sabemos que não custa 18. Custa 20, né? Metade custa 20. Então, cada pedacinho desse deve custar mais de 6 reais. De 6 reais. 7, será? Vamos pensar no 7? Olha lá na tela. Mas se fosse 7... 3 vezes de 7. O 7 é 21. E daí passou já o valor. A gente sabe que é 20, né? 20 reais. 3 pedacinhos de 1/6 custam 20. Bom, então vai ter que ser um valor maior que 6. E menor do que 7. Lembram-se das aproximações? Provavelmente a avó vai colocar ali uns 6,50, talvez, né? Isso mesmo. Vai arredondar. Vai arredondar também ali para dar o 20 reais. Porque facilita, né? Para a hora do troco, inclusive. Joia? Vamos lá. Dona Elisa recebeu os 5 netos em casa para o lanche. Ela preparou um bolo e o repartiu igualmente entre as 5 crianças. No dia seguinte, fez outro bolo do mesmo tamanho. Nesse dia, além dos 5 netos, havia outras 3 crianças para brincar. Em qual dos 2 dias os netos de Dona Elisa comeram mais bolo? São 2 dias. 2 dias. O que diferenciou de um dia para o outro? Porque o bolo que ela fez foi o mesmo. Foi o mesmo. Foi do mesmo tamanho, né? Então, o que diferenciou era o número de pessoas que estavam comendo, né? No primeiro dia, 5 pessoas. No segundo dia, chegou mais 3 coleguinhas, né? Qual dia será que eles comeram mais? Qual dia será que comeram menos? A gente já lembra da Adelaide. Chateada. Que comeu menos. Porque chegou gente em casa. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Olhem lá na tela. Então, no primeiro dia, o bolo que a avó Elisa fez foi dividido em 5 partes iguais. A avó não queria, né? Foi só a divisão entre as crianças. Já no segundo dia, esse bolo do mesmo tamanho foi dividido em 8 partes. Afinal, tinha 8 crianças para comer, 8 crianças, né? tinha 5 mais os 3 coleguinhas. Exatamente. 8 crianças. Bom, no primeiro dia, vejam lá, cada um comeu um quinto do bolo. Que é um pedaço do bolo. Um pedaço do bolo dividido em 5. E no segundo dia? Eles comeram 1/8, porque o bolo estava dividido em 8 partes. Exato. Qual desses dias, qual dessas frações do bolo é maior? Que dia comeram mais? Essa é a pergunta, né? Comeram mais bolo. Então, no primeiro dia, porque o bolo foi dividido só em 5 pessoas? Sim. Vejam, reparem lá que nas frações, apesar de o número 8 ser maior que o número 5, né? Mas nas frações nós não podemos pensar assim. Quanto mais a gente divide, menor fica a parte. Se eu dividir em 8 pedaços, os pedaços são menores do que se eu tivesse dividido em 5. Então, eles comeram
pedaço mais bolo no primeiro dia, né? No primeiro dia. 1/5 é maior do que o pedaço de equivalente a 1/8. Vamos lá. Os netos da Dona Elisa comeram mais bolo no primeiro dia, pois o bolo foi dividido em 5 partes. E é essa a anotação que você vai deixar lá registradinho no seu caderno. Então pode colocar a data, o conteúdo, né? Frações, né? E em qual dos 2 dias as fatias de bolo eram maiores. Eles podem desenhar, né? Pode desenhar, anota a perguntinha, daí pode desenhar. Pode desenhar. Pizzas, né? Então primeiro como se fosse um bolinho dividido em 5 partes. E depois o mesmo, né, desenho dividido em 8 partes. Isso aí. E daí pode pôr a resposta lá que você já sabe. Já voltamos. Prontinha a anotação lá? Ficou bonita a sua torta? E já tinha a resposta, né? Já sabe qual é a resposta. Então, marque aí a sua resposta certa. Que dia que comeram mais? Qual daquelas frações é maior? Primeiro dia. Primeiro dia, né? Circula ali o primeiro dia para você não esquecer. Joia? Vamos a mais um probleminha. Saímos de tortas, agora vamos para o chocolate. Ai, vamos para o chocolate. Ai. Então, Caio comeu 1/4 de chocolate. E Adelaide comeu 1/6 desse mesmo chocolate. Vamos descobrir qual dos dois comeu mais chocolate? Ah, então ele possivelmente esteja falando de uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate. Né? 1/4, ou seja,
A barra foi dividida em quatro partes. E ele comeu uma dessas partes. E a Adelaide comeu o equivalente a um cesto. A um cesto. Será que ela comeu um pedaço maior ou menor? Quem comeu mais? Quem comeu mais? Olhem lá na tela. Então nós temos a representação da barra dividida em quatro partes. Que é a do Caio, né? É a do Caio. O Caio comeu uma parte dessas 4 partes. Ele comeu 1/4. Mas a Adelaide, vejam que é uma barra do mesmo tamanho. É como se fosse, é a mesma barra. É a mesma barra. Só que se ela fosse dividida em 6 partes, ela teria comido... Ela comeu um cesto, né? Um cesto, apenas uma dessas partes. Então, qual parte é maior, quarto ou cesto? E qual dos dois, né, que comeu esse pedaço maior? Sim, quem comeu mais? 1/4, né? Um quarto, Caio. Claro. O Caio comeu mais chocolate. Por quê? 1/4 é maior do que um cesto. Um cesto. Joia? Próximo problema. Dona Elisa fez uma pizza de calabresa para o jantar. Ela dividiu a pizza em 12 partes iguais. Dona Elisa e Binha queriam comer cada uma um cesto da pizza. Adelaide 1/4 e Caio mais 1/3. Será que uma pizza foi suficiente? Nossa, com tantas solicitações aí, né? São 4 pessoas comendo, né? Eu acho que lá em casa não seria suficiente. Na minha também não seria. Mas vamos ver se... Vamos ver. No pessoal da história foi suficiente. Pode ser, né? Então vamos ver que a Dona Elisa e a Binha, cada uma delas queria um cesto. Nós temos aqui as pizzas divididas em diferentes quantidades, né? De pedaços. Partes, né? Um cesto é essa daqui? Essa daqui. Então nós temos aqui a pizza dividida em pedacinhos de um cesto. Nós pegamos aqui para conseguir fazer de outra cor, né, professora? Vamos pegar esses outros pedacinhos aqui, ó. São pedacinhos de tamanho 1/6. Isso, pedacinhos de um inteiro que foi dividido em 6 partes. Pegamos 2. Então, um pedacinho para Dona Elisa e outro para Binha. Então aqui estão aqui os 2 pedacinhos. Vamos ver se juntando todos os pedidos aí, a gente consegue formar uma pizza inteira. Aí o Caio comeu 1/3. Esqueci que a Adelaide também comeu, né? Adelaide então, também comeu. Então o Caio comeu 1/3 e a Adelaide comeu 1/4. Quem comeu mais? A Adelaide ou o Caio? Adelaide 1/4. Adelaide 1/4 e Caio 1/3. 1/3. Qual dos dois comeu mais? Qual dos dois comeu mais? Se a gente fosse olhar só por aqui, a gente já saberia que ele Caio, comeu né? Um pouquinho mais, né? Exato, se dividiu, o tamanho dele era um tamanho maior. Vamos juntar aqui? Vamos juntar os 2 pedacinhos de 1/6 da Dona Elisa e da Binha. Mais um pedacinho de 1/4. O pedacinho de 1/4 mais que era um pedacinho aqui de 1/3 Adelaide. E 1/3 do Caio. Vejam aqui. A pizza dela estava dividida em 12 partes, né? Eram 12 pedaços ao todo, né? Mas as frações da pizza são essas 4 frações aqui. Se juntássemos todos esses pedacinhos, será que dá uma pizza inteira ou passa? Não. Ou falta? Olha só. Uma pizza inteira teria mais um outro pedacinho aqui. Tá faltando um pedaço para completar uma pizza. E a gente descobriu que nessa casa sobra pizza, né? Sobrou. Então precisaria ainda ter mais um pedacinho para fechar a pizza completa. Então o que eles comeram é isso aí. Foi suficiente? Foi suficiente. Para eles foi suficiente. Então, vejam lá na tela. Será que uma pizza foi suficiente? Então ali aparece a nossa pizza dividida em 12 fatias. A Dona Elisa comeu 1/6. 1/6. Que equivale a 2 pedacinhos. 2 pedacinhos. Da mesma forma, a Binha. Também mais 1/6. A Adelaide. 1/4. Que equivale a 3 pedaços. 3 pedaços. E o Caio tudo aquilo lá. 1/3, né? Que equivale ali a 4 pedacinhos, exatamente. Né? E sobrou um pedacinho. Um pedacinho. Que foi esse que nós descobrimos. Então, todos comeram. Ficaram satisfeitos. E ainda sobrou, mas que beleza, hein? Então, o que aprendemos hoje? A identificar, né? E a comparar as frações. E aprendemos também com a nossa história que as frações podem ser doces. Doces frações e
também bem úteis, né? Bem úteis. Então, por hoje era só, né, professora? Vamos passar mais um pouquinho? Só. Se cuidem, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.